Boa noite. O programa Um Olhar sobre o Mundo de hoje poderia se chamar Um Olhar do Mundo sobre o Brasil, porque ele é dedicado às eleições de domingo, que terão um prolongamento daqui a 20 dias. Aqui no estúdio, estou com Regiane Nietzsche Bressan, professora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, doutora e mestre em Integração da América Latina pela USP e Master em Estudos Latino-Americanos do Instituto Interuniversitário de Iberoamérica, na Universidade de Salamanca, na Espanha. O currículo continua, mas temos pouco tempo para lê-lo, dada a enormidade do que aconteceu no Brasil esse domingo, a polarização confirmada por voto entre direita e esquerda. A imprensa internacional destaca as eleições no Brasil. Vamos ver alguns recortes desta manhã. Lembrando que nem todos os jornais europeus puderam esperar o resultado final por causa do fuso horário. A BBC chamou o Bolsonaro de Trump tropical. Um jornal acrescentou que, além de Trump, Bolsonaro tem um quê do filipino Duterte, a favor de execuções de criminosos e traficantes. O jornal israelense Times perguntou como se pode chamar de Hitler alguém tão favorável a Israel. Essa onda da direita que assolou o Brasil tem um nome lá fora: iliberalismo democrático. O escritor James Bovard diz que democracia deve ser alguma coisa mais do que dois lobos e um cordeiro votando qual será o jantar da noite. Professora Bressan, a senhora acha que entramos nesse bloco iliberal ou será que o que estamos vivendo é uma jabuticaba que só aqui tem? Boa noite, Moisés. Valeu. Evidentemente, o que está acontecendo no Brasil é resultado do que nós já vemos mundo afora. Então, primeiro na Europa, uma onda de governos bastante conservadores, que também são resultados do xenofobismo, do preconceito, né? Nós temos que fazer uma recordação das questões migratórias, né, dos refugiados que vêm da Europa do Leste, do Oriente Médio. Então, tudo isso eclodiu aí em governos, também facilitou, né, para que nós tivéssemos governos bastante conservadores na Europa, a grande surpresa dos Estados Unidos com Trump, certo? E agora, de fato, temos uma América Latina bastante conservadora, né? Então, Argentina, outros países que já, né, estão dentro do conservadorismo, como o próprio Peru, e agora vemos o Brasil muito próximo disso. Professora, eu tenho uma experiência curiosa. Eu fui mandado para Israel em 1977, quando Sadat fez uma visita histórica a Jerusalém, rompendo muros de ódio que existiam há muito tempo, décadas. O eleito israelense primeiro-ministro era, então, um homem de direita, o primeiro homem de direita que Israel elegeu, Menachem Begin. E esse homem, no primeiro discurso que ele fez, ele disse que não entregaria ao Egito, em troca da paz, nenhum grão de areia do Sinai. E ele acabou devolvendo todo o Sinai, as colônias que tinham sido levantadas e mais poços de petróleo. Isso me leva a perguntar, e não é parte de nenhum currículo universitário, master, qualquer coisa, é possível essa mudança radical de mentalidade desde que se assuma o poder? O poder muda as pessoas? Eu acho que as condições também que o próprio governo, né, se encontra, ele pode sim passar por mudanças bastante importantes, mas eu ainda acredito que os preceitos, que a ideologia, ela geralmente prepondera, né, em um governo. O contexto não pode segurar alguém que queira ir mais adiante do que pode. Vai depender muito do contexto político doméstico, mas também nós temos, né, se pensarmos no Brasil, essa guinada internacional à direita. Então, vamos já pegar o seu assunto, né, o seu tema e pensar nesse contexto, nessa conjuntura atual, ainda que tenhamos um governo
com esses preceitos os quais eu mencionava, né, preceitos muito conservadores, é claro que vai depender muito da conjuntura doméstica para que ele sobreviva, mas também um apoio internacional para que ele se mantenha. Pelo que eu li, esse fenômeno de que agora fazemos parte não é novo, ele tem 16 anos. E nisso estamos, americanos, latino-americanos, caribenhos, abandonando seus tradicionais partidos em favor de candidatos sem o currículo tradicional e de pequenos e novos partidos. Por que essa tendência? Os eleitores se cansaram dos partidos tradicionais ou se desiludiram com os candidatos que elegeram? Nós temos vários elementos aí que corroboram para esse cenário. A própria fragilidade da democracia é um ponto, a gente não pode esquecer que vivemos em países com um déficit democrático muito alto, então isso dificulta até o fortalecimento dos partidos mais tradicionais e que respeitam as regras do jogo, porque nós estamos falando disso atualmente, né, de partidos. Nós temos um candidato que não me parece respeitar as regras do jogo, né, do jogo democrático, então isso é um ponto importante. Nós temos também momentos cíclicos da história política, né, do mundo, então nós tivemos no início do século, né, nos anos 2000, uma guinada à esquerda com governos progressistas, chamados de onda rosa, porque eles não eram de extrema esquerda, mas eles tinham a característica, né, de pertencerem a uma esquerda um pouco mais moderada e, de repente, esse momento se estagna e dá margem, né, aí uma guinada muito forte à direita, como nós estamos vendo. Então, vamos refletir que nós tivemos, né, fim da Guerra Fria, nos 90, os governos liberais tentando se inserir, né, na globalização, abertura comercial, uma abertura bastante grande, o consenso de Washington, aqueles 10 pontos, aquela cartilha que os países seguiram e, de repente, eclodiu-se, né, justamente governos à esquerda. E agora estamos, evidentemente, vivendo um outro momento. Um momento, inclusive, na Europa, que é muito contrário à própria integração europeia. Então, o plebiscito no Reino Unido, né, a proposta de saída do Reino Unido, que ainda está acontecendo, né, da União Europeia, também demonstra, né, essa guinada à direita, né, dos países ali daquela região. Como é que esse contágio, digamos que além da rejeição ao PT, ou ao contrário, da rejeição ao Bolsonaro, que faz o PT crescer, como é que esse contágio da Europa chegou ao Brasil? Porque é tão silencioso, a gente não conseguiu perceber a tempo, né? De repente, uma onda avassaladora da direita. Como é que chega esse contágio? Eu acho que às vezes, né, o mundo ele passa por situações, por momentos em que parece que sociedades, ainda que desconectadas, possam viver momentos e vivem momentos muito semelhantes. Então, eu acho que existe hoje em dia o contato das redes sociais, né, que nós não tínhamos em décadas passadas. Elas têm um lado muito positivo da informação, mas nós estamos vivendo também um momento caótico de fake news, né, que tudo leva-nos a muita desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, claro, se comunicam muito mais, né, com países mundo afora, mas existem as tendências mundiais. Então, veja só, final da Guerra Fria, o que nós tivemos? Globalização, essa intensificação, as ondas de regionalismo, então os processos de integração. E agora nós temos justamente uma onda muito conservadora, né, que vai justamente se manifestando contrária, né, a esses governos de esquerda que emergiram em várias partes do mundo, né, e na América Latina nós vimos muito isso, né, com governos como Evo Morales na Bolívia, como Hugo Chávez na Venezuela, na Argentina a família Kirchner, né, e no Brasil o Lula. E agora é esse outro momento que as sociedades, independente até
de um contato mais próximo, elas vivem, como eu estava dizendo anteriormente, esse momento que me parece cíclico, né, da própria história. Vamos para um intervalo agora e quando voltar, a gente com certeza vai falar do maior ator de toda essa mudança, que é o presidente Trump. E ele usa mídia social, ele usa o Twitter, né, como arma principal. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o mundo olhando o Brasil e não um olhar sobre o mundo. Paramos com a promessa de que falaríamos do Trump, que é, de todos os que viraram à direita, o mais saliente, né? O mais destacável. E nós temos acompanhado o que ele tem feito. Ele é contra instituições multilaterais. Saiu do Acordo de Paris, saiu do acordo atômico com o Irã, ele não respeita a Organização Mundial do Comércio, ele quer acabar com o acordo também do Pacífico, ele só recriou a NAFTA com outro nome, porque México e Canadá fizeram pressão. Ele também tem tido arroubos impressionantes em relação ao Oriente Médio, muda a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e ele tem um papel que ele quer que se torne, que o torne candidato a Prêmio Nobel da Paz em relação à paz no Oriente Médio. Não sabemos se vai conseguir. Agora, ele pode ser o grande influenciador. Na América Latina, nós temos embaixo dele o México. O México é um país populista, vai assumir o poder o Obrador. Ele poderia ser considerado também um populista? Sim, sim, Moisés. Ele é considerado um populista, mas um populista de esquerda. O que nos dá certa admiração, porque o México vinha sendo governado por partidos, por políticos mais à direita. É claro que o Trump no governo dos Estados Unidos, e como você estava dizendo, toda essa limitação que o Trump vem colocando nas organizações internacionais, sejam elas regionais, sejam acordos, sejam regimes internacionais, afeta diretamente os vizinhos mais próximos, aqueles que dependem mais da grande potência mundial. É claro que todos nós, de certa forma, dependemos, mas o México se vê muito afetado. Então, eu acredito que essa mudança, né, todo esse impacto dos Estados Unidos propiciou, evidentemente, a vitória de um populista mais à esquerda, certo? Agora, o curioso é que justamente essas limitações, essas revisões que o Trump tem feito na política internacional também reverbera aqui na nossa região, porque o Trump tem tido cada vez menos influência, ele tem tirado um pouco a guarda, de certa forma, da América Latina. É assim que eu vejo. Então, ainda que tenhamos uma onda também conservadora de políticos mais à direita na nossa região, seria um momento muito oportuno para o Brasil tentar recuperar a sua influência, né, a sua liderança regional. Então, falando um pouquinho dos dois candidatos, a gente percebe que o Bolsonaro até pretende reatar relações com certos países, mas muito de forma bilateral com países da região, discriminando países de governos autoritários, assim que ele disse, né? Já o seu vice gostaria de cortar vínculos com países e países aqui do sul, do hemisfério sul, que ele chamou, né, de mulambada, então África, países asiáticos, mas focando, né, para Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul e Itália. Isso é o que
o Bolsonaro tem proposto, né, até o momento de política externa. É claro que agora, nesses próximos 20 dias, talvez tenhamos mais clareza das suas propostas de política externa. E já o segundo candidato tem uma diferença muito grande, né, nas propostas de política externa, porque ele quer recuperar justamente a política ativa e altiva que o Marco Aurélio Garcia, falecido recentemente, construiu e que é muito bom para a projeção brasileira na região, não só na região da América Latina, mas para todo o hemisfério sul, né, já que ele quer recuperar aquela relação e aquela liderança pelos BRICS, então realmente construir o banco dos BRICS, trabalhar com temas que são muito importantes, né, temas transversais como saúde, segurança alimentar, questões ambientais, né, os regimes internacionais para o meio ambiente, está tudo na proposta do segundo candidato, que é o Fernando Haddad. E claro que pensar, né, na nossa América Latina se aproximando dos países da região, numa liderança pela integração regional, então pelo próprio Mercosul, se aproximar do México, agora com o governo progressista. Sem muro. Sem muro, né? E justamente resgatar a ideia da CELAC. E vou falar de Venezuela, porque, né, a Venezuela aparece muito, né, nas mensagens das redes sociais, mas é claro que é o nosso vizinho. É um país que vai fazer sempre fronteira conosco e isolá-lo não é a melhor solução, não é a melhor saída. Então é muito melhor ter um vizinho, né, ter um país fronteiriço dentro de uma organização onde haja diálogo, onde haja previsão de comportamento, onde o Brasil possa se antecipar em relação às reações daquele país do que isolá-lo. Então a proposta, por exemplo, do próprio Fernando Haddad é tentar ajudar num diálogo para que o país se recupere, né, tanto política e economicamente, sem realizar ingerência, né, na política doméstica do próprio país. Então, eu acho que é uma solução bastante interessante, né, para as relações internacionais do Brasil. Há poucos dias passou o secretário de Defesa americano, John Mattis, pelo Brasil, Argentina. E o que se disse, foi que ele estava engendrando um golpe contra a Venezuela. É uma reação armada, né, dos Estados Unidos. Mas isso, eu acho que está descartado, né? Eu acho que não tem mais clima para uma invasão de um outro país. Sim, é uma situação extremamente delicada. A gente sabe que a Venezuela tem dificuldade, né, em relação ao atual governo, uma dificuldade imensa, tanto em termos econômicos e em termos políticos de governabilidade, mas também a oposição da própria Venezuela, além de ser muito dissipada, é uma oposição que também defende um golpe em cima do governo atual. Então, os dois lados teriam dificuldades em relação à própria questão da democracia. Isso, em estudo de campo, isso estando na Venezuela, conversando com a oposição, a gente percebe, né, essa ameaça constante, né, à própria democracia do país. Então, é uma situação muito delicada. Eu tenho a impressão de que Donald Trump está comprometido a comparecer à Argentina agora em novembro na reunião do G20. Vai ser uma reunião muito importante. O Brasil já terá um presidente eleito. Eu acho que, junto com Temer, irá o novo presidente, seja ele quem for, porque daí vai nascer a política externa do Brasil com os Estados Unidos e com vários países que estarão presentes ali. É uma grande oportunidade para incrementar as relações. Eu não sei, será que até novembro um presidente eleito agora, daqui a 20 dias, terá um ministro de Relações Exteriores que possa comparecer à reunião? É difícil dizer isso. É difícil dizer. É claro que os candidatos têm a sua assessoria de relações exteriores e é com eles que esses candidatos contam, né, para participar de uma reunião assim. Certamente será uma reunião importante, até porque a Argentina, né, que sediará justamente o encontro, está numa situação econômica muito, muito, muito difícil. Uma situação em que, e isso é muito importante a gente pontuar, houve uma mudança bastante significativa do espectro político do governo, então da família Kirchner para o Macri,
e o Macri não conseguiu resolver a situação econômica do país. Pelo contrário, né? A dívida só aumenta, uma economia muito atrelada ao dólar e o dólar muito valorizado em relação ao peso argentino. Então, uma fuga de capital imensa, uma dificuldade muito grande de investimento. Então, uma situação do nosso país muito vizinho. Mas é claro que a Argentina tem um comércio muito grande para conosco, ou seja, eles importam muitos produtos brasileiros. Então, nós não podemos, independente do governo que assumir esse país, se esquecer, né, da parceria Brasil-Argentina, independente, inclusive, da integração regional e do Mercosul. Eu conversei agora de manhã com a nossa correspondente em Buenos Aires, Mônica Enankiev. A Argentina está na expectativa com o que vai acontecer com seu maior parceiro comercial e tem motivos para estar preocupada. O Brasil sempre era visto aqui como um vizinho estável, sem os altos e baixos ou extremismos políticos que caracterizam os argentinos. Mas desde que o presidente Maurício Macri assumiu, em 2015, o Brasil não para de mudar. Dilma Rousseff, que veio à posse de Macri, foi destituída pelo Congresso pouco tempo depois. Com Michel Temer, o Brasil endureceu o discurso contra a Venezuela em sintonia com o discurso de Macri. Mas o governo de transição foi afetado por escândalos de corrupção, pela alta do dólar e a briga comercial entre os Estados Unidos e a China, além da eleição polarizada, que só será definida no segundo turno. A Argentina está esperando o resultado para poder fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Macri precisa exportar mais, além de gastar menos, para zerar o déficit fiscal no ano que vem, promessa feita ao Fundo Monetário Internacional em troca de uma linha de crédito de 57 bilhões de dólares para conter a disparada do dólar. Desde o início do ano, o peso argentino perdeu metade de seu valor. A inflação vai superar 40% em dezembro e Macri já avisou que a economia vai encolher mais. A esperança é que volte a crescer em 2019, quando ele disputará a reeleição. Este ano termina a presidência argentina do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve vir ao encerramento em Buenos Aires. Os argentinos esperam que até lá o presidente eleito do Brasil tenha definido que rumo o país vai tomar. Porque, como dizem aqui, quando os brasileiros espirram, os argentinos ficam resfriados. Claro, eles importam muitos produtos industrializados nossos. Com a desvalorização do real, isso em 99, a balança comercial do Mercosul passou a ser favorável ao Brasil. Então, desde então, eles importam muitos produtos nossos. E dependem, claro, e não é só a Argentina. Recentemente estive num grupo de pesquisa justamente trabalhando com a participação do Brasil na Aliança do Pacífico e fica, né, a nossa política externa é muito refém ao governo, muitas vezes, né, é uma política de governo e não de Estado. Então, falar sobre a relação do Brasil com a Aliança do Pacífico depende justamente da gente decidir, né, quem será o nosso presidente. Então, as relações regionais, né, a América Latina toda está apreensiva para saber quem será o nosso próximo governo. Olha, para muita gente, o Bolsonaro estaria mais próximo do chileno Pinochet e dos generais argentinos, da época dura, né, do que de populista como os peronistas, por exemplo. Você concorda com isso? Ele seria muito mais próximo da fase dura que a Argentina viveu, e do Chile também, do que dos sucessores peronistas. Eu entendo que ele, até o momento, ele retoma, né, esse discurso militar, um discurso realmente que se aproxima dessas lideranças, né, lideranças militares do próprio Pinochet. Mas, pensando em política externa, nós também temos uma política externa que geralmente tende a ser linear, né, que é a política externa do Itamaraty. Então, pensando, né, nesse assunto, nós podemos até imaginar que tenhamos boas surpresas. É assim que eu quero imaginar, né? Pensando no próprio Itamaraty, pensando
né, nas nossas relações exteriores. Mas é claro que ainda nós não temos clareza do que pretende o Bolsonaro, né, não só em política doméstica, como em política internacional. Já o Haddad, né, o segundo candidato, ele tem uma agenda de política externa muito mais consolidada, muito mais robusta, muito mais fortalecida, que fica muito mais fácil para a gente trabalhar desde agora, né, de imaginarmos o cenário futuro. Vamos aproveitar essa expectativa otimista, né, do nosso futuro para encerrar o programa, porque o tempo acabou. Eu queria mais uma vez agradecer a você, professora Regiane Nietzsche-Bressan, da Unifesp, que nos ajudou a entender um pouco mais esse primeiro turno das eleições. A gente volta na próxima segunda-feira com um olhar sobre o mundo. Até lá.